Bom, e agora a gente vai ver a ozonólise, tá? Ozonólise. A ozonólise, você usa o ozônio como agente oxidante. Necessariamente tem que ter zinco metálico no meio aquoso. E essa reação é uma reação que é própria, ela é destinada à formação de aldeídos. Formação de aldeído. Então, o ozônio, ele é, na verdade, um reagente específico, tá, de oxidação para a formação de aldeído. Isso é importante, tá? Então, toda vez que você falar em ozonólise, você vai pensar que é a transformação de um alceno para aldeído. Então, a gente usa o ozônio quando a gente quer que forme aldeído, tá? Só para lembrar que é o seguinte, ó, quando você tem uma dupla ligação, essa dupla ligação na presença de um agente oxidante, ela pode não quebrar e formar um diol, assim como a oxidação branda, tá? Ela pode se quebrar, tá? E formar cetona, tá? Se tiver ramificação, ela pode ainda se quebrar, formar aldeído, ou ela ainda pode se quebrar, formando ácido carboxílico, tá? O problema que a gente tem é exatamente esse, ó. A partir do momento que você forma aldeído, o aldeído se transforma facilmente em ácido. Tá? Então, de repente, você quer fazer uma reação, você quer quebrar um alceno para formar um aldeído, não convém você usar permanganato em meio ácido, porque o permanganato em meio ácido, ele vai fazer o quê? Ele vai formar ácido carboxílico. Ah, eu vou usar meio básico não quebra, meio básico forma álcool. Então, o que é que vai formar aldeído? Ah, para formar aldeído, eu preciso de um agente específico, eu preciso de um oxidante específico. E esse oxidante específico, quem que é? Ozônio, tá? Por isso que eu tô falando, a ozonólise é uma reação específica, quando você precisa, a partir de um alceno, formar um aldeído. Ah, mas então é só usar o ozônio? Não. Ela vai ser específica se você usar zinco metálico, tá? Nessa condição aqui, usando o zinco metálico, ela se torna específica. Se não tiver zinco metálico, vai acontecer a formação do ácido carboxílico. Eu já vou explicar por quê. Então, olha só, a gente vai fazer a mesma, vou usar de novo a mesma molécula pra gente ir comparando as variações. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 3 tem uma ramificação. E aqui eu tenho um hidrogênio. Mesma molécula, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ozonólise, então como que eu vou escrever? Ozônio e o meio? Ah, o meio tem que ter zinco metálico e tem que ser um meio aquoso, certo? Bom, o ozônio, assim como a oxidação energética, vai quebrar a molécula, tá? Então, aqui existe uma quebra. Se quebra a molécula, o que vai acontecer? Eu vou ter dois produtos formados. Um que vai até aqui e o outro que vai daqui para lá. Então, meu primeiro produto vai ser, ó, 1, 2, 3, pendura o CH3. Aqui continua esse aqui. Aqui eu esqueci de um 2, aqui tem 2. Ó, tem ramificação? Tem ramificação, não muda nada, forma cetona, tá? Falou que tem ramificação, forma cetona. Mas do lado de cá não tem ramificação. Então, do lado de cá, ó, carbono 4 e carbono 5,
Olha lá, 4 e 5. O que acontece? Dupla O. Ah, tem um hidrogênio sobrando. Ah, mas é ozônio. Tem zinco? Tem. Então, esse hidrogênio continua do mesmo jeito, não muda nada, tá? Se fosse o permanganato em meio ácido, o que ia acontecer com o H? Ia formar um OH, e aí ia virar um ácido. Mas, como é ozônio em meio de zinco, vai continuar hidrogênio. Então, isso aqui é um aldeído. Só que essa reação, o que acontece é o seguinte, ó. O ozônio, ele também forma, tá? Num mecanismo um pouquinho complicado, mas o ozônio, ele também vai formar mais um produto dessa reação, é a água oxigenada, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que essa condição aqui quebra a molécula em duas partes, forma dois produtos orgânicos, nesse caso uma cetona e um aldeído, mais a água oxigenada. Então, forma 3 produtos, 2 orgânicos e um inorgânico, tá? Bom, seguinte, se eu não tivesse o zinco metálico, o que ia acontecer? Ia formar esse, esse e esse. Ai, mas é um problema, porque a água oxigenada também é um agente oxidante, tá? O ozônio só reage com dupla. Então, o ozônio e o aldeído não ia acontecer nada, porque o ozônio não é um agente oxidante para aldeído. Ia estar de boa aqui, não ia ter problema. Só que forma água oxigenada. A água oxigenada, ela pode agir como agente oxidante do aldeído. E aí, o que pode acontecer? Virar ácido carboxílico. Tá? Só que a gente não quer que isso aconteça. Para isso que você põe o zinco metálico, tá? Então, na verdade, a presença do zinco aqui é fundamental porque a partir do momento que a água oxigenada se forma, ela tem duas opções. Ela pode oxidar o aldeído ou pode oxidar o zinco, tá? São os dois produtos passíveis de ser oxidado. O aldeído, que pode virar um ácido carboxílico, e o zinco metálico, que pode virar um zinco 2+. Só que o zinco é muito mais fácil de reagir do que o aldeído. Então, o que a água oxigenada faz? Reage com o zinco. Essa reação paralela aqui vai formar zinco metálico mais água. Então, a água oxigenada age como agente oxidante, oxida o zinco a zinco 2+, automaticamente ela se reduz à água normal, tá? Então, é para isso que existe o zinco no meio reacional, para evitar a oxidação do aldeído, tá? Que se forma, que é o objetivo, na verdade, da ozonólise. Então, toda essa confusão aqui, a gente podia resumir assim, ó. Podia falar assim, ó. Ah, essa molécula aqui, ó. Essa molécula aqui, ela reage numa ozonólise, forma, né, ozônio, zinco metálico e água, forma isso, então forma lá, ó, cetona, né, nesse caso forma essa cetona aqui, que é a butanona, forma esse aldeído aqui, que é o etanal, tá? Mas, o que mais que ela formou? Bom, depois que essa reação paralela acontece, forma isso e isso, certo? Só que água já é um meio reacional, então eu preciso indicar mais quem aqui como produto da reação? Zinco 2+, tá? Preciso fazer tudo isso aqui? Não. Você vai indicar a formação dos dois produtos orgânicos mais o cátion zinco, porque você vai lembrar que acontece todo esse processo aqui e no final da história eu tenho um zinco catiônico aí, que é o produto da oxidação do zinco metálico com água oxigenada. Lembrando, isso aqui é uma cetona. Sempre vai formar cetona? Não, vai formar cetona quando tiver ramificação. Essa cetona é a butanona, tá? Aqui forma um aldeído. Esse aldeído é o etanal, certo?